queria meditar na palavra do Senhor com os irmãos nessa noite, sobre um tema que o Senhor trouxe ao meu coração exatamente no momento em que nós estávamos ministrando louvor ali, no velório da nossa irmã Marjorie. E enquanto nós estávamos ali cantando as canções, o Senhor falou ao meu coração algumas questões relacionadas ao altar, a lei dos dois altares. E eu queria meditar nessa noite sobre este tema, integridade espiritual, compreendendo a lei dos dois altares. A palavra altar, em toda a palavra... as crianças, cadê as crianças? Vamos lá, meninada, a tia Isadora está esperando lá. Cadê? A palavra altar, achei que o Léo estava indo. A palavra altar, ela é muito corriqueira na palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ela tem uma conotação um pouco diferente, mas ela aparece bastante também. Mas especialmente no Antigo Testamento. E essa palavra altar vem de uma terminologia hebraica que é misbeah, que significa exatamente lugar de matança, lugar em que deve existir sacrifícios, né? E a gente vai percebendo, mais ou menos em Êxodo, do capítulo 20 em diante, a gente vai vendo algumas manifestações de altares, e aí a gente vê altares que são simplesmente um amontoado de terra, outros altares que são, de fato, edificações de pedra. Esses altares geralmente eram construídos em lugares visíveis, né, para que a população pudesse ter acesso e verificar e ver o que estava acontecendo. Mas o mais importante é o que o altar traz para nós de símbolo, e o que o altar representava para o povo lá no Antigo Testamento especialmente, porque o altar, como a própria palavra diz, era um lugar de sacrificar. O altar era um lugar de se lembrar da relação que Deus gostava de ter com o seu povo. E essa relação, muitas vezes, ela era uma relação deturpada, deteriorada, e os profetas, especialmente, dizem que o povo adulterava a relação com Deus, no sentido de trocar a relação de dependência, de fé e de confiança em Deus por uma relação de fé e confiança em um Deus falso. E essa palavra adulterar, no Antigo Testamento, ela está completamente direcionada para essa realidade, de um povo que troca a relação com Deus pela relação com falsos deuses. Aliás, eu acho que esse inculcar de Deus na vida do povo, na minha opinião, foi o maior trabalho de Deus no Antigo Testamento. Porque Deus constitui uma nação, separa um povo para ser o seu povo, e Ele mantém esse povo cercado por outros povos que tinham costumes completamente diferentes. Se para o povo de Deus existia o altar, onde existia o sacrifício, onde as pessoas sacrificavam, pedindo perdão pelos pecados, pelas transgressões, para os falsos deuses também. Existiam os altares dos falsos deuses. E, na minha visão sobre o Antigo Testamento, o grande trabalho de Deus é ensinar o povo a viver puro, e ensinar o povo a viver diante do altar, do seu altar, mesmo cercados por tanta influência, e mesmo em muitas ocasiões quando o povo adultera e acaba sacrificando a outros deuses. Inclusive, personagens impactantes, como, por exemplo, Salomão. Salomão começa muito bem a sua vida, mas termina a sua vida sacrificando a ídolos. Entende isso? Deus abomina esse tipo de coisa. Então, o altar é algo muito presente, tanto na vida do povo de Deus, quanto na vida do povo que adorava outros deuses, falsos deuses. Mas se por um lado o altar é a lembrança da necessidade da morte, do sangue para perdoar pecado, o altar também é a lembrança de um Deus que tem que é completamente envolvido e desejoso por se relacionar com o seu povo. O altar, olhar para o altar é a lembrança de que Deus é um Deus de aliança, e que Ele mantém essa aliança apesar dos homens, apesar da humanidade. Deus mantém essa aliança. Olhar para o altar é lembrar que Deus espera
ter uma relação por meio da adoração com o seu povo. Nós falamos isso desde o início do culto hoje. Uma adoração verdadeira, uma adoração viva. Mesmo cercado de vários povos, mesmo recebendo influência de vários povos que, assim como nós vivemos hoje, não é fácil manter a fé, manter a nossa esperança com tantas vozes, com tantas influências que nós ouvimos e recebemos hoje em dia. Ou é fácil ser crente hoje? Não é. Você vê os posicionamentos que as pessoas têm na internet. Quando uma pessoa tem um posicionamento santo, ela recebe um bombardeio. Ao mesmo tempo, você vê um cristianismo meramente cultural, que se moldou completamente a cultura a ponto de dizer que uma personalidade não representa o evangelho, não representa os evangélicos. Ministrando e vivendo com os recursos que a própria igreja oferece como oferta, como dádiva, como bênção, e ainda assim dizendo que não representa o evangelho, que não representa os evangélicos. Então é muito difícil viver essa perspectiva do altar. De fato, não é simples. Você imagina quanto sacrifício aconteceu até Jesus? Quantos animais foram sacrificados por cada pecado, por cada transgressão, por cada ofensa familiar, por cada ofensa da nação, ou em adoração, porque o sacrifício também era um ato de adoração, não só de redenção e de petição por redenção. Mas eu queria pensar o altar na perspectiva de uma visão espiritual. Porque em vários momentos na palavra de Deus, me parece que ela apresenta a necessidade de nós sacrificarmos em dois altares. Em dois tipos de altares. Por isso, a ideia de compreender a lei dos dois altares. Me parece que, apesar de existir uma relação entre esses dois altares, precede o outro, mas não exclui o outro. Ele precede, mas não exclui. Um altar, eu vou intitular aqui como o altar da intimidade. E o outro altar, o altar público, eu vou intitular como altar público. Então, esses dois altares são o altar da intimidade e o altar público. Um altar onde Deus fala ao nosso coração, um altar onde Deus fala com a gente, onde Deus trata a gente na particularidade, um altar onde Deus fala diretamente a nós, e um altar onde nós falamos e nós representamos testemunhalmente Deus diante das pessoas. Conseguem perceber essa diferença? E a gente costuma chamar isso de uma maneira bem simples de devocional, né? O altar da devocional, o tempo da devocional. Mas eu queria que você mergulhasse um pouquinho mais do que simplesmente uma devocional. Mas viver um tipo de sacrifício pessoal e íntimo, onde Deus fala ao seu coração e trata você de um modo particular, falando a você o que Ele pensa sobre você, tratando cada detalhe da sua vida em um altar, onde você testemunhalmente vai dizer sobre Deus. Um lugar onde Deus fala sobre você e um lugar onde você fala sobre Deus. O primeiro altar, eu quero focar agora no primeiro altar, que é o altar da intimidade, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, então. 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel 16, versículo 18. É claro que nós poderíamos ter outros exemplos para usar nessa noite a respeito desses dois altares, mas eu queria usar o exemplo de Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Um dos oficiais de Saul respondeu: eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Agora no versículo 23, no mesmo capítulo 16, versículo 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava
e o espírito maligno o deixava. Mesmo existindo uma relação muito próxima entre os dois altares, o altar da intimidade sempre vai preceder o altar público. O altar da intimidade precede o altar público. Isso porque é no altar íntimo que as nossas motivações são vistas por Deus. É no altar íntimo em que Deus trata as nossas motivações, onde Ele conhece cada detalhe dos nossos planos, dos nossos projetos. E é no altar da intimidade que Deus vai dizer se isso que eu estou pensando, sonhando, imaginando, projetando, se isso vai me tornar apto ou não para realizar as obras que são necessárias de serem realizadas. Nós precisamos ouvir de Deus dizendo, olha, isso que você deseja fazer, procede, isso vai glorificar o meu nome. Até Jesus diz, isso aconteceu para que o Pai fosse glorificado. Os nossos projetos, os nossos sonhos, eles não existem, não podem existir por acaso. Tem que ter propósito, e o propósito tem que ser a glória de Deus, e sendo a glória de Deus, Jesus mesmo, na nossa intimidade, vai dizer, você está apto para realizar isso. Ou Ele vai dizer, você não está apto para realizar. Ou Ele vai dizer, não é o momento de realizar isso. Antes de ser conhecido como rei, Davi já contava com testemunhos favoráveis a respeito da sua vida com Deus. Interessante isso aqui, porque Davi não era conhecido, mas alguém tinha uma palavra sobre Davi. Alguém que de alguma forma testemunhou o que ele fazia, ou o que Deus fazia na vida dele, a maneira como ele vivia, alguém testemunhou isso. E fala sobre Davi no versículo 23, no versículo 18, aliás, fala sobre Davi, um servo de Saul, já conhecia o histórico de Davi de alguma forma. Mas Davi é conhecido fora dos holofotes, não tem evidência. Ninguém sabe exatamente da sua procedência, ninguém sabe da sua família, ninguém sabe daquilo que ele faz ou fez. Ele é um ninguém. Aliás, ele era um ninguém até para a sua própria família, porque os seus próprios irmãos o rejeitavam. Mas ele era um ninguém em quem o Senhor tinha uma boa visão. Porque o servo de Saul diz, o Senhor está com ele. Eu posso ser um ninguém, mas se eu for um ninguém que tem essa palavra de Deus, eu tenho tudo, e eu sou tudo. Agora, o Senhor estava com ele não é uma expressão que vem para qualquer pessoa, não é uma expressão que sai da boca de Deus sobre a vida de qualquer pessoa e de qualquer jeito. Davi era um ninguém perante os homens, mas o Senhor estava com esse ninguém. E o Senhor estava com ele, porque de alguma forma Davi aprendeu a se movimentar nesse altar da intimidade. De alguma forma Davi aprendeu a operar nesse altar da intimidade, que é o altar em que muitas vezes, nós estamos vivendo de maneira completamente alheia. Nós valorizamos muito o encontro, valorizamos muito a celebração e nos esquecemos de valorizar o altar da intimidade. Sem o altar da intimidade, nós somos frios, nós não temos o que falar, porque o próximo passo é falar, é testemunhar sobre Deus. Se eu não tenho experiência na intimidade, eu não vou ter experiência para contar no público, eu não vou ter experiência para testemunhar sobre Jesus. Então Davi se movimenta nesse altar da intimidade, e ele podia contar com uma relação com Deus que o povo de Deus não tinha. Ele tinha a relação com Deus que toda nação deveria ter. Afinal de contas, não era a nação de Deus, não era o povo de Deus. O povo que foi separado para ser a nação de Deus é o povo que estava há 40 dias se acovardando diante de ameaças de um homem, Golias. O povo de Deus deveria conhecer esse Deus assim como Davi conhecia, mas pelo contrário, é um povo que se acovardava, e se acovardava porque não tinha vida no altar da intimidade. Tinha nome, tinha cargo, tinha função, tinha tudo, menos a presença de Deus, menos a presença do Espírito Santo. Ninguém, além desse servo de Saul, sabia sobre Davi.
mas de alguma forma aconteceram feitos no secreto, na intimidade, que colaboraram para que esse homem pudesse ter essa visão sobre Davi. É a única pessoa no relato bíblico que tem alguma coisa para falar sobre Davi antes dele se tornar rei, alguma coisa muito específica desse jeito. E aí ele diz, olha, Davi é corajoso, Davi é apto para ir para a guerra, e além de tudo, tem bom senso. Mas Davi é apenas um pastor de ovelhas. Davi é alguém insignificante para a sua cultura, insignificante para a sua família, insignificante no contexto da batalha. Como é que esse cara olha para Davi e fala que um cara que não consegue nem vestir uma armadura é corajoso? Como é que esse servo de Saul olha para Davi e diz, olha, esse cara é apto para ir para a guerra, se ele nem sequer tinha condição, estatura física, para vestir uma roupa de guerra? Alguma coisa chamava atenção, e o que chamava atenção era a vida no altar. Porque a vida no altar da intimidade nos dá ferramentas para operar onde os homens não operam. Nós queremos muitas vezes viver e pelejar onde os homens operam. E eu creio que o que Deus quer nos dizer nessa noite é que nós precisamos aprender a pelejar onde Ele está, e não onde os homens estão. A pelejar com Ele, lá na intimidade, antes de querer realizar alguma coisa diante dos homens. E é isso que Davi fez. Davi recebe de Deus ferramenta, capacidade para operar espiritualmente. O que Davi faz quando toca a sua harpa é operar espiritualmente. Espiritualmente. A harpa é o símbolo desse altar íntimo. É o símbolo daquilo que nós recebemos de Deus, da autoridade que nós recebemos para operar espiritualmente. Então, nesse encontro com Saul, quando ele se dispõe a enfrentar Golias, o próprio Davi vai mostrar para nós e vai nos ajudar a compreender o que acontecia fora da visibilidade dos homens, porque ninguém conhecia, certo? Davi era um ninguém. Só tinha um servo de Saul que sabia sobre Davi. Mas no capítulo 17, versículo 34, quando Davi se apresenta para enfrentar Golias, ele diz, teu servo toma conta de ovelhas do pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. O cara ia atrás de um leão, gente, atrás de urso. Eu vou atrás dele, eu dou golpes, eu tiro a ovelha de dentro da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até que ele morra. O teu servo pôde matar um leão, pôde matar um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque ele está desafiando o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor seja contigo. Você consegue entender a vida no altar da intimidade aqui? Davi está dizendo, a minha intimidade com Deus foi enfrentando coisa grande. A minha intimidade com Deus foi enfrentando coisas que ninguém enfrentaria. Você imagina, um camarada que não tem estatura para vestir uma armadura, vai pegar um leão pela juba. O cara já era Sansão. Antes do Sansão, antes do Sansão fazer sucesso, talvez. Davi já era um Sansão na presença de Deus, pequenininho, mirradinho, novinho, 17 anos, 18 anos. O cara pegava leão pela juba, tirava a ovelha de dentro da boca. Então, quando ele olha para o gigante, ele fala, esse cara não é nada. Por que Davi não se assusta com o tamanho do gigante? Porque ele já conhecia o tamanho de Deus. Quem conhece o tamanho de Deus não fica se assustando com o gigante. O gigante está de frente e gigantes vão aparecer, mas quem conhece o tamanho de Deus sabe o que um gigante significa? Absolutamente nada. E foi exatamente o que aconteceu. É como se, essa fala de Davi com Saul, é como se ele estivesse dizendo, o senhor se lembra que aquele teu servo falou alguma coisa a meu respeito? Então, o que ele disse é verdade. Eu tenho experimentado a presença de Deus de uma maneira completamente diferente.
A ação de Deus sobre a minha vida, ela é real em todo momento. Eu vivo no altar da intimidade. É como se ele estivesse dizendo, a intimidade com o meu Deus garantiu a minha vida inúmeras vezes. Porque em todas as vezes, com o leão, ou com o urso, ou com qualquer outro perigo, quem garantiu a vida de Davi foi o Senhor. Provavelmente aquele servo de Saul sabia dessa história. Porque é ilógico alguém olhar para Davi e falar assim, esse cara é corajoso, bom de guerra. Só sabendo dessas histórias. Só sabendo dessa vida de intimidade. O altar da intimidade de Davi era o campo das ovelhas. Era a lida com as ovelhas, era a vida com as ovelhas, era a solidão de estar no campo sozinho, enquanto todos os outros irmãos festejavam ou estavam se preparando para a guerra. O campo das ovelhas era o lugar da intimidade de Davi, e isso é muito interessante, porque Jesus também teve o seu campo das ovelhas. Quando Jesus vai para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado, ele vai acompanhado ou ele vai só? A Bíblia diz que ele estava só, foi levado pelo Espírito para ser tentado, e depois de 40 dias, 40 noites de jejum, com fome, ele é tentado, na solidão, quietinho. E é ali que ele tem que fazer uso dessa intimidade com o Pai, e ele é assertivo em todas as suas expressões. Jesus tem uma palavra assertiva que confronta Satanás. No Getsêmani, mais uma vez, Jesus está no altar da intimidade, sozinho, e a sua angústia é tão grande que ele transpira sangue, mas ele está sozinho. Mais uma vez, Jesus se mostra como aquele que está se oferecendo em sacrifício ao Pai. E o altar da intimidade é o lugar onde nós devemos nos oferecer em sacrifício ao nosso Deus. O Novo Testamento vai dizer que o sacrifício hoje é vivo. Não tem que morrer. Mas o problema de ser sacrifício vivo é que o sacrifício vivo corre, foge. O sacrifício vivo corre das circunstâncias difíceis, corre dos enfrentamentos, corre dos confrontos que o próprio Deus faz na intimidade. Quantas vezes Deus já falou coisas ao meu coração, já me confrontou com palavras, com circunstâncias, ou pelo Espírito, ou usando pessoas, e como isso é ruim, como dói ser confrontado, como dói ser corrigido. E a gente, naquele momento dessa angústia, não para pensar o efeito que isso vai trazer sobre a nossa vida, mas depois a gente amadurece e vai entendendo o quanto é precioso ter a possibilidade de ser tratado por Deus num lugar onde só Ele conhece a gente. Num ambiente onde só Ele conhece o nosso coração, onde eu não tenho que me expor a ninguém, mas diante dEle eu posso dizer quem eu sou. E na presença dEle eu posso compreender quem Ele é. O segundo altar de Davi é o altar público, e esse altar começa no capítulo 17. Só que agora no versículo 20, a gente vai voltar um pouquinho só. Quando Davi vai para o campo de batalha. Levantando-se de madrugada, capítulo 17, versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho. Repete isso comigo, por favor. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Isso. Pegou a carga, partiu. Conforme Jessé lhe havia ordenado, chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha. O exército estava saindo para suas posições de combate. Aqui, o versículo 20 é literalmente o versículo da transição entre o altar da intimidade e o altar público. O altar público de Davi começa a tomar forma nessa partida ou nessa chegada ao campo de batalha onde Golias afrontava o Deus de Israel. Aquele herói de guerra filisteu que nunca havia sido derrubado, vocês conseguem imaginar assim, como é que seria a cabeça de guerreiros que estão ali há tantos dias, meses já, ouvindo alguém afrontar o tempo todo, e não tem um para encarar. Consegue imaginar essa afronta diária? Imagina alguém falando mal de você, falando da sua família, falando dos seus pais, falando do seu Deus, o tempo todo.
Era isso que Davi fazia, era isso que Golias fazia. E Davi se posiciona de uma forma diferente, como já falamos, por causa da sua intimidade. Mas eu estava pensando sobre isso. Davi foi a resposta de oração para Golias. Porque lá no capítulo, aqui no capítulo 17, mas no versículo 10, um pouquinho antes, Davi faz quase que o Golias faz quase que uma oração. Ele diz: dá-me um homem com quem eu peleje. Olha a oração que ele faz. Aí Deus fala: eu tenho um homem para colocar na sua frente. A gente tem que rir, porque ele riu de Davi, né? A Bíblia diz que quando as pessoas viram Davi, foi como se estivesse mandando um cachorrinho, um pincher, brigar com um pitbull. Davi foi piada até nesse momento. Foi piada. Ninguém conhecia a intimidade de Davi com Deus. Ninguém sabia quem era Davi. Então essa transição de deixar o campo das ovelhas, Davi larga as ovelhas com outro pastor e transiciona o altar da intimidade para o altar público. E Deus ainda ouve a oração do Golias e leva Davi para responder essa oração. Mas o altar público é o lugar onde Deus começa a revelar as armas secretas que Ele tem. O altar público é onde Deus revela as armas secretas. O Vale do Carvalho, que era o lugar onde essa guerra estava acontecendo, se tornou o grande altar público de Davi. Tudo que acontece na vida de Davi e que ganha projeção, uma projeção tão grande como até hoje a gente valoriza isso. 45 nações, 45 povos conquistados por Davi, um homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história de Israel. Ele é valorizado pelos judeus, é valorizado pelos cristãos, todo mundo valoriza Davi. A história de Davi ganhou projeção quando ele consegue transicionar, não abandonar, mas passa do ambiente da adoração particular para o ambiente do testemunho público. É aqui que Davi começa a ter projeção, porque é no altar público que Deus revela as suas armas secretas. Agora, essa arma secreta ela é gerada no altar da intimidade. As armas secretas de Deus são geradas no altar da intimidade. Deus recompensa no altar público a fidelidade, a busca, o desejo, o relacionamento. Deus recompensa o tempo de solidão, Deus recompensa o tempo de confiança. Deus recompensa Davi, e é nesse momento que todas as grandes oportunidades da vida de Davi vão se expandindo, as fronteiras vão se expandindo. Porque a vitória sobre Golias, ela também tem um efeito espiritual sobre toda a nação, mas essa vitória fez com que o ninguém, aquele que não era ninguém, se tornasse no maior rei da história de Israel. Você entende o que um ninguém pode fazer na presença de Deus? O que um ninguém pode fazer se o Senhor estiver com ele? 1 Samuel capítulo 17 ainda, nós vamos agora para o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, veja a palavra que Davi dá ao gigante Golias. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi está dizendo, a sua afronta não é contra o rei, não é contra a população, a sua afronta é contra o Deus da nação. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão, veja isso, não é por espada, não é por lança que o Senhor vence, porque a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Golias é evangelizado antes de morrer. Davi está dizendo, você não está me afrontando. O seu tamanho não importa, porque eu sei o tamanho do meu Deus, porque eu conheço o meu Deus na intimidade. Quem conhece o Deus da intimidade não se amedronta diante
dos gigantes. Quem sabe o tipo de arma que Deus usa não fica esperando usar armas que os homens usam. Por isso ele diz, as armas que Deus usa não são as suas armas. E talvez até realmente para ilustrar isso de uma maneira muito prática, como é que Davi mata ele? Um estilingue, uma funda, uma pedrinha, certeira no meio da testa. Interessante, né? A cabeça tem um lugar muito importante quando a gente pensa espiritualmente. Se Golias é o cabeça daquele povo inflamado contra Deus, e se Deus é o cabeça do povo, onde que o golpe acerta? Na cabeça. É um exemplo de como é que Deus lida com as coisas no mundo espiritual, no mundo material, como é que Deus lida com a nossa intimidade, como é que Deus lida com a nossa publicidade, como é que Deus lida com a vida pública do seu povo. Depois de vencer Golias, depois de expor a cabeça de Golias, porque é uma guerra, e na guerra as coisas acontecem assim, o ninguém passa a ter nome. Ele não é aquele menininho pequenininho que cuidava da ovelha, agora ele tem nome. E Saul, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Saul fica embasbacado com Davi, ele quer saber de onde veio Davi, quem é Davi, de onde apareceu esse rapaz, que coragem é essa, que movimento é esse? O altar público, preste atenção nisso, querido, é o momento de todos saberem quem ele era para Deus. Porque no altar da intimidade, ele já havia descoberto quem ele era em Deus. O altar da intimidade é o lugar onde nós descobrimos quem nós somos em Deus. E descobrir quem somos em Deus é dar um start numa vida de propósito e não só numa vida de circunstâncias. Quando Davi entende o propósito, quem ele é em Deus, a vida dele deixa de ser circunstancial. E passa a ser uma vida de propósito. Tudo o que acontece a partir de então é propósito. No altar da intimidade, nós precisamos descobrir quem Deus é em nós. Porque no altar público nós vamos precisar testemunhar sobre quem Ele é para nós e o que Ele faz em nós e através de nós. Quando Davi vai para frente de Golias, ele já vai sabendo quem ele era em Deus. Então Golias se torna absolutamente nada. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus, não existe gigante. Não existe circunstância difícil o suficiente para nos fazer parar, para nos fazer ter medo, para nos fazer retroceder. Quando nós sabemos quem nós somos, nós avançamos. E eu não sei exatamente em que áreas da sua vida, em que perspectiva da sua vida você precisa avançar, mas talvez a dificuldade de avançar seja exatamente por não ter vivido ou por não estar vivendo a intimidade do altar. O lugar onde Deus quer colocar o dedo nas nossas feridas, Deus quer apontar as feridas, e a Bíblia diz que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Então até para isso a gente tem receio. Nossa, mas eu vou expor isso para Deus, eu vou dizer como se Ele não soubesse. Como se Ele não soubesse tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa. Só nós que perdemos ao resistir o tratamento que Deus quer nos dar no nosso altar da intimidade. Quem vence Golias não é Davi. Quem vence Golias é o Senhor dos exércitos. Quem vence Golias é o Senhor da nação, o Senhor dos exércitos. A vitória é garantida nesse relacionamento, não na exposição pública. Davi não ganha a batalha contra Golias porque, não foi nem uma batalha, né? Foi uma conversa. Davi não ganha esse embate com Golias porque ele foi exposto publicamente. Ele ganha porque ele foi exposto e experimentado no altar da intimidade. Ele ganha porque ele já tinha experimentado poder para matar leão, capacidade para matar urso. Você acha que a harpa não foi um instrumento muito utilizado por Davi na sua solidão,
na sua solitude, no tempo em que ele estava só no campo, talvez noites e noites cuidando do rebanho, cantando ao Senhor, compondo seus salmos, uma adoração pura, verdadeira, sem holofote, onde ninguém está vendo, só Deus. Davi ganha de Golias porque ele era um adorador. Ele não ganha por uma estratégia militar, ele ganha por uma estratégia de dependência do Senhor. O alvo do coração de Davi era depender de Deus, da intimidade com Deus. Aqui no altar público, Davi recebe mais um instrumento. Ele recebe agora a espada. A espada do próprio Golias, com ela talvez com muita dificuldade, né? Pelo tamanho da espada, pelo peso. Com ela, com a própria espada do Golias, ele corta a cabeça do Golias, lidera o avanço sobre as tropas, apresenta a cabeça de Golias para a nação inteira, como um troféu da vitória, mas com a espada na mão. A espada é o símbolo da autoridade, símbolo da força, símbolo da liberdade de Deus, ou da unção de Deus para dominar, para governar, em nome do Senhor dos Exércitos. A espada é símbolo de autoridade para operar no mundo material. Percebe o contraste? A harpa para operar no mundo espiritual, para operar espiritualmente, para vencer as batalhas espirituais. Espada para vencer as batalhas físicas da vida, o dia a dia, as batalhas materiais, ministeriais, para agir como guerreiro, para agir como guerreira de Deus, nesse tempo, nos momentos em que nós temos, nos desafios da nossa vida. O altar público é o lugar onde a gente colhe os frutos que foram plantados no altar da intimidade. Tudo que foi plantado no solo do altar da intimidade, ele vem como fruto no altar público. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho tido êxito em algumas questões, eu não tenho tido êxito, triunfo em algumas questões da vida diária, da vida particular, talvez até da vida ministerial. Eu garanto a você que existem falhas no altar da intimidade. Todo altar de intimidade que é regado, que é cuidado, todo altar que é frequentado, que é visitado, gera frutos no altar público. Então, para concluir, eu queria dizer a você que nessa noite, você que está em casa, você que está aqui presencialmente, ninguém pode viver de modo autêntico as experiências do campo de batalha, sem ter vivido de modo autêntico as experiências do campo das ovelhas. Ninguém consegue viver de modo autêntico as experiências do altar público sem ter vivido de modo pleno, de modo autêntico as experiências do altar da intimidade. Nós precisamos aprender a sacrificar. Se altar é o lugar do sacrifício, então nós precisamos aprender a sacrificar nesse altar. A sacrificar a nossa vida, a sacrificar o nosso ego, a sacrificar as nossas motivações, as nossas emoções, os nossos planos, os nossos projetos, nesse altar da intimidade, porque quando nós sacrificamos nesse altar, nós estamos expondo as coisas que só Deus vê. Entende que motivação são coisas meio assim ocultas, né? Não dá para a gente julgar as pessoas pelas motivações, é difícil isso. Essa é talvez uma das grandes dificuldades que pastor tem, porque às vezes a gente tem que entrar nesse campo para tratar algumas questões. Não dá para você, é muito difícil julgar motivações. Por isso que são estas coisas que Deus vê no altar da intimidade, porque essas coisas Ele vê. A gente não vê, mas Ele vê. Lembra da expressão que eu usei numa das pregações sobre uma das igrejas do Apocalipse? Ele tem o olhar de fogo, que penetra cada detalhe da nossa vida e conhece cada detalhe da nossa vida. Então, no altar da intimidade, a gente expõe as nossas motivações, porque, por natureza, as motivações são meio que ocultas, é difícil de entender, tem um caráter mais escondido. E no altar público, a gente sacrifica os nossos valores e os nossos princípios, são essas questões que são visíveis para as pessoas. Então, valor, princípio, tem um caráter mais evidente, e estas coisas são vistas no altar público. Quando as pessoas olham a batalha que Davi enfrentou, e
e ouvem as suas expressões a respeito da sua vida com Deus, a respeito de Deus, a respeito de como ele vivia com Deus, ele está falando de valores e princípios que norteavam as suas ações, a sua vida. As suas motivações precediam aqueles valores e aqueles princípios. Então você deve estar imaginando que para a gente ter uma vida espiritual íntegra, a gente precisa aprender a equilibrar esses dois altares na nossa vida. A gente precisa aprender a equilibrar a presença e a necessidade de viver o altar da intimidade com a necessidade de viver o altar público. Os grandes problemas, talvez, que a gente enfrenta na nossa jornada estão exatamente nessas questões. Porque a gente quer enfrentar os desafios do campo de batalha, do altar público, sem a legitimidade do altar íntimo. Quem me legitima para o altar público é o altar íntimo. Quem legitima a igreja a avançar publicamente contra o inferno é a vida íntima com o Senhor que a igreja tem. E se a igreja não avança, significa que de alguma forma há uma brecha, há uma falha, há uma ruptura nesta vida de intimidade no altar. Tentar se expor no altar público sem essa legitimação do altar da intimidade é apenas manifestação comportamental. E as estruturas que a gente consegue erigir apenas com a exposição pública, sem a base da vida íntima com Deus, essa estrutura uma hora ou outra ela cai. Isso rui. E quando isso cair, isso vai ferir não só a gente, mas vai ferir as pessoas que estiverem ao nosso redor. Tudo aquilo que é edificado fora do altar, da intimidade, pode até ter uma aparência de que é legal, mas uma hora ou outra isso cai. E quando isso cair, toda a consequência dessa construção, tudo isso vai vir à tona, e isso vai ser revelado. Por que caiu? Porque existia uma ruptura. Porque não existia uma base. E quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente tem um relacionamento bidirecional. Você cresce para lá, mas cresce para baixo também. Você tem que ter base, tem que ter estrutura, tem que ter fundamento, porque senão a sua edificação não suporta o peso. Parece muito lógico isso, mas o que a gente mais vê é gente querendo pegar a espada sem antes ter experimentado a harpa. Quer viver uma vida com a espada na mão, mas não sabe ter a vida com a harpa na mão. Não experimentou os efeitos espirituais de viver espiritualmente. Não experimentou os efeitos na vida de ter as ferramentas espirituais para operar no espírito e quer operar na prática como se isso fosse suficiente. Pode até ser que até um determinado momento da vida seja, mas vai chegar um ponto que você vai perceber que isso não mais vai ser possível sustentar. Então nós vamos aprender a equilibrar a necessidade desses dois altares. Tem que existir uma sinergia entre aquilo que a gente planta no altar da intimidade e aquilo que a gente colhe no altar público. Tem que ser sinérgico. Tem que existir um ajustamento. Sem uma vida de intimidade com Deus, e muitas vezes solitária, as edificações não são consistentes. Eu posso ter a motivação certa, mas eu posso estar vivendo pelo princípio errado. E aí dá problema. Eu posso ter o princípio certo, mas estar vivendo pelas motivações erradas. E aí dá problema também. Quer exemplo disso? Davi. O próprio Davi. Levando a arca da aliança de volta para a cidade. Motivação correta, ok? Amém? Sim ou não? Motivação correta. Poxa, a presença de Deus, vamos levar a presença de Deus de volta para a nossa cidade. Aleluia. Você imagina a festa. Como é que ele resolve levar a presença de Deus? Carregado por quem? Por bois. Tudo bem, mas é uma carroça nova, não interessa. A motivação está certa, o princípio está errado. O que aconteceu? A arca foi cair, Uzá botou a mão, e Uzá foi fulminado por Deus. Motivação correta, princípio errado, prejuízo.
Ananias e Safira. Ananias e Safira oferecem uma oferta diante dos apóstolos. Princípio correto. Princípio de dar. Dar melhor do que receber. Princípio correto. Mas eles não estavam dando aquilo livremente. Talvez queriam em troca o reconhecimento da comunidade. E por isso não são sinceros na oferta. Não são sinceros naquilo que eles não eram nem obrigados a fazer. Diga-se de passagem. Fizeram porque decidiram fazer. Decidiram reter e mentir. Reter parte da oferta e mentiram. Consequência, os dois morreram. Motivação errada. Princípio certo, com motivação errada. Entende o equilíbrio que nós precisamos? Gente, isso é difícil. Como isso é difícil? E se a gente não tiver coragem de admitir diante de Deus que isso é difícil, uma hora a gente vai ter que admitir isso diante dos homens. E diante dos homens não tem misericórdia. Diante de Deus tem. Diante de Deus eu posso chegar para ele e dizer: Senhor, eu quero ter consciência de que o Senhor é a fonte inesgotável de toda a sabedoria, de toda a capacidade, porque isso vai determinar a minha maturidade, isso vai determinar os passos que eu vou dar, isso vai determinar se eu sou assertivo ou não. A gente pode fazer isso diante de Deus, a gente deve fazer isso, porque se nós vivermos de modo imaturo e sem essa perspectiva, dessa consciência inesgotável que vem de Deus para nós, nós vamos errar. E nós não podemos errar em coisas que nós já estamos sendo alertados por Deus e pela palavra há tanto tempo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tema aqui muitas vezes. Talvez você já leu esse texto quantas e quantas vezes, mas talvez nunca tenha lido nessa perspectiva. Deus está chamando a sua igreja para um posicionamento diferente. E isso não é algo para ser pesado para nós, né? Não era pesado para Davi. Não é para ser pesado, mas exige de nós um posicionamento, exige de nós um comprometimento com esse lugar. Não, um comprometimento com a vida de Deus, com a presença de Deus. Porque o que nós expressamos aqui é nada mais do que consequência daquilo que a gente viveu na intimidade com Deus. Então, quando nós levantamos um louvor frio, um louvor que não passa do teto, quando a gente abre os nossos lábios para cantar sem motivação, o que é isso? Simplesmente resultado de tudo que você fez, tudo que eu fiz durante a semana inteira, ou seja, nada. Quem não tem experiência não tem nada para contar. Quem não tem experiências com Deus não tem o que dizer. Davi tinha e por isso falaram até sobre ele. Quem não tem experiência com Deus não tem o que testemunhar, e o louvor, a adoração da igreja é um testemunho público de quem Ele é para nós, e do que Ele faz pelo seu povo, e do que Ele fez no passado, e dos planos que Ele tem, e Ele sabe quais são os planos que Ele tem para nós. E por isso nós vivemos um tempo tão difícil como igreja, assim, nacional, né? Talvez global, onde tem muita gente que deveria estar vivendo como referência para essa geração. No entanto, está precisando ainda tomar leite. A mesma expressão que Paulo utiliza para os Coríntios, o povo de Coríntios. Eu deveria estar falando com vocês aqui sobre coisas profundas, no entanto, eu estou falando novamente por coisas elementares. A nossa geração está vivendo esse tempo, sabe? E eu falo isso com tristeza. Nós somos um povo, e isso eu falo assim de modo global. A igreja é um povo que deveria estar sendo referência. No entanto, é um povo que está tendo que ser cuidado, está tendo que ser alimentado com as coisas básicas, basilares da fé, porque perderam a perspectiva da intimidade com Deus e estão querendo viver só a publicidade que Deus pode dar. Eu me lembro que quando eu era criança, eu olhava para os pastores e eu queria ser como eles. Hoje, quando você conversa com alguém que diz que quer ser pastor, eles não querem ser como os pastores, eles querem ter o que os pastores têm. Aliás, esse é o critério para escolher as profissões. Ninguém escolhe mais uma profissão por convicção, por vocação. Se escolhe por quanto vai ganhar.
pela perspectiva de vida rentável, financeira, feliz e equilibrada. E nós perdemos a ideia bíblica de que tudo aquilo que nós fazemos tem que ser vivido para a glória de Deus. Por isso nós temos tantos médicos ruins, tantos advogados ruins, tanto pastor ruim, tanto engenheiro que não sabe construir uma casa de boneca. Entende isso? Porque nós vivemos a perspectiva da publicidade e não vivemos a perspectiva da intimidade. Que bom seria se quando nós fôssemos definir a nossa profissão, a gente entrasse para a presença de Deus e falasse: Senhor, não vou sair daqui enquanto o Senhor não disser o que eu tenho que fazer da minha vida. Você se surpreenderia com as respostas se você tivesse feito isso. Uma geração que deveria ser referência hoje é uma geração que está acomodada. Porque nunca viveu no altar da intimidade e agora não tem base para viver no altar da publicidade, mas ainda assim está encarando a responsabilidade de segurar a espada sem ter antes segurado a harpa. Está encarando a responsabilidade de segurar a espada sem antes ter experimentado Deus e conhecido Deus na sua intimidade. Está querendo viver com a espada na mão, com a autoridade de um cargo, com a autoridade de uma denominação, sem ter experimentado a autoridade do próprio Deus. O que isso significa? Instituições maravilhosas, projetos maravilhosos, isso no mundo inteiro. Propósitos maravilhosos, funções corretas, cargos importantes, tudo maravilhoso, sendo ocupado por gente incompetente. Sendo ocupado por gente que não tem autoridade, não tem legitimidade, e por isso a igreja está travada. A igreja no mundo, nesse tempo histórico que nós estamos vivendo, tem muita gente que quer o altar da publicidade, mas pouca gente quer a intimidade. Antes de querer ter a espada nas mãos, nós precisamos querer a harpa. Eu tenho que ter autoridade para parar os demônios, antes de querer autoridade para falar sim ou não para alguém dentro da igreja. É isso que Davi fazia. Antes de arrancar a cabeça de Golias, Davi arrancava a cabeça de demônio. Com a sua música, com a sua intimidade com Deus. Antes de querer operar em nome de Deus, exercer com unção, um chamado, ocupar um cargo, uma responsabilidade, nós precisamos investir tempo tocando harpa, alcançando o coração de Deus, deixando Deus alcançar o nosso coração, lidando com o mundo espiritual, nos movendo no mundo espiritual, enquanto Deus vai sondando o nosso coração. Nós não podemos inverter esses processos, os dois altares existem, nós não podemos valorizar valorizar o altar público em detrimento do altar da intimidade. Quem te envia para o altar público é aquele que te conhece no altar da intimidade. Tem uma coisa que, assim, que tem me cansado bastante. É tentar explicar isso para as pessoas. É tentar, muitas e muitas vezes, repetidas e repetidas vezes, dizer: não é o altar que te dá referência de Deus. É Deus que te torna uma referência para o altar. Não é estar aqui, não é ocupar um cargo elegível da vida da igreja, não é exercer uma função delegada sobre a sua vida, não é isso. Isso tem que existir, mas como consequência daquilo que Deus trouxe no seu coração, como intimamente te direcionou, te ensinou, cuidou de você para fazer você viver e entender aquilo. Ou a gente pensa dessa forma, ou a gente vai continuar vendo a nossa geração acomodada, querendo segurar a espada, dando gritos de guerra, sem autoridade nenhuma para vencer nada. O que legitima o altar público é o altar íntimo. Amém? Vamos orar? Deus te abençoe. Espero que tenha sido claro aquilo que o Senhor desejou falar ao seu coração por meio da palavra nessa noite.
Interessante, né? Porque eu não queria falar sobre isso. Mas o Senhor, não, eu quero que você fale sobre isso. Vamos orar, vamos cantar. Eu queria dar um tempinho para você orar e dizer ao Senhor: Pai, me ajuda a habitar o altar da intimidade. Talvez essa seja uma expressão que você nunca tenha nem ouvido, ou talvez nunca tenha usado, experimentado na sua vida, ou você tenha ouvido, mas talvez não tenha ousado viver. A gente precisa de muito mais ousadia para mergulhar na presença de Deus do que ousadia para vir aqui na frente, pegar o microfone e falar alguma coisa. Aqui as pessoas vão ver apenas a sua aparência. Se tem um lugar que é fácil, é esse lugar aqui. Fácil de habitar. Mas se tem um lugar que é difícil de habitar, é a intimidade com Deus. Porque aqui você vê a minha aparência. Você não sabe como é que está meu coração. Você não sabe o que Deus fez comigo a semana inteira. Você não sabe as crises que eu tenho com a minha esposa, com a minha família, as lutas que a gente passa. Você não sabe as lutas que a gente passa com as nossas ovelhas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de lidar com o velório. Mas foi libertador cantar nesse velório. Deus falou no meu coração essa palavra durante o momento em que nós estávamos cantando. O altar da intimidade, ele tem o poder de fazer a gente se empoderar nas áreas que a gente não tem capacidade. Então, se você se esquecer de muita coisa que eu falei aqui hoje, só não se esqueça de que você pode usar a espada, mas antes você tem que aprender a usar a harpa. Antes de operar no físico, nos ministérios, na vida diária, com autoridade, você tem que operar no mundo espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor, colocamos a nossa vida na Tua presença, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelos exemplos que a Tua palavra nos dá, a respeito de servos do passado, que fizeram grandes coisas, mesmo não sendo ninguém, mesmo não sendo ninguém perante os homens, fizeram tanta coisa. Deus, nós queremos compartilhar dessa motivação, e queremos, Pai, como igreja, ir além daquilo que temos vivido, porque o Senhor nos chama sim para o altar da intimidade, para que nós possamos como igreja também, da mesma autoridade que Davi teve, desembainhar as nossas espadas e cumprir os propósitos no mundo do nosso ministério, no mundo material, nos nossos desafios corriqueiros. Nos ajuda a viver isso, Pai. Quantas vezes nós nos sentimos pequenos, nós acabamos de cantar e orar, no sentido de que nós nos sentimos mergulhados muitas vezes em um mar de pressões. E Deus, nós precisamos encontrar no Senhor o refúgio que nos alivia dessas pressões, e esse refúgio está no altar da intimidade. Então nos ajuda, Deus, a sacrificar nesse altar. Sacrificar nesse altar o nosso coração, sacrificar nesse altar as nossas motivações, sacrificar nesse altar os nossos sonhos, os nossos projetos, para que o Senhor faça aquilo que é melhor. Porque a Tua palavra diz que é melhor, que os Teus sonhos e os Teus projetos são melhores do que os nossos. Então nos ajuda a sacrificar nesse altar os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas expectativas, para que as Tuas expectativas se manifestem sobre nós. Quantos planos nós já vivemos de modo frustrado, porque não foram aquilo que nós desejamos. Nós não queremos mais isso, Pai, nós queremos passar dessa fase, e no altar da intimidade nós queremos ganhar a legitimidade para enfrentar as batalhas do campo de batalha da nossa vida, com essa espada nas mãos, que é a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, toma o nosso coração. Vamos cantar essa canção, e você continua em oração enquanto nós cantamos.
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Este é o meu desejo. Diga isso ao Senhor, nós queremos te honrar. Te honrar nesse altar da intimidade, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, diga isso, toda a minha alma ao Senhor. Eu vivo só pra ti, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Queria pedir ao pastor Juba para vir aqui à frente e fazer essa última oração. Nós vamos consagrar ao Senhor a nossa semana, declarar que vamos viver para a glória dele em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar, aproveitar e orar pela uma parte da equipe de louvor. Semana que vem vai ministrar no aniversário da IPI de Maracaí, ali pertinho de Assis. Então o Thiago vai para lá com uma turma, vai ter o aniversário da igreja durante o final de semana todo, de sexta, sábado e domingo. Então a gente lembre de orar por eles. Semana que vem, né, o pastor Thiago vai estar com uma turminha lá, então eles estarão desfalcados aqui. Desfalcados não, porque a equipe é boa, grande, esse é o privilégio que a gente tem, né? Mas uma turma vai ministrar lá, uma turma vai ficar com a gente, então lembre de orar por eles também. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos desafios que vêm direto do Teu trono ao nosso coração. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que essa palavra redunde em comportamento transformado durante a semana. Pai, que realmente isso desça, não só para o nosso coração, mas para os nossos joelhos dobrados diante do altar da intimidade. Para a nossa mente
e para nossa devocional de todo dia, buscando ao Senhor, literalmente todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, mas que a gente possa se aprofundar nesse altar da intimidade, para poder ter algo a falar na publicidade. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra através da tua igreja, nessa cidade, ao sairmos por aquela porta, que cada um possa glorificar o teu santo nome, através da sua vida, das suas atitudes, do seu falar, do seu agir, e que em nome de Jesus, sejamos sal da terra e luz do mundo, aonde a planta dos nossos pés pisarem. Pai, muito obrigado. Nós queremos continuar clamando pelas pessoas enlutadas em nosso meio, famílias, Pai. Queremos abençoar a vida do João Jacó, da Isete. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo Consolador possa vir sobre essa família, continuando também a abençoar a vida do pastor Jean, da Sônia, toda a família, Pai, que o teu Espírito Santo continue fortalecendo, continue abençoando, derramando paz, preenchendo os corações no momento tão difícil. A família do pastor Renê, pastor Marcelo, Luca, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo Consolador venha sobre essas casas, sobre esses corações e tantos outros, talvez que não saibamos aqui, mas que o teu Espírito Santo possa consolar, fortalecer, preencher o coração, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós colocamos, entregamos, desejosos, ó Deus, de que o teu nome seja glorificado, de que o teu nome seja engrandecido, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, e que a tua paz, a tua bênção, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo, esteja sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida, e principalmente sobre o altar da intimidade, para que você seja fortalecido, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas para que você tenha algo a falar no altar da publicidade, em nome de Jesus, não só agora, mas até a volta do Senhor, e por toda a eternidade, amém e amém, amém. Queridos, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.